Os riscos que os investidores estão enfrentando no momento não são mais econômicos e sim políticos. François, o último relatório de política de investimento do BCP diz que os investidores estão começando a ver uma luz no fim do túnel dos temores da recessão. Você poderia explicar isso e nos dizer se há outros riscos no horizonte? Diversas economias como a americana, a chinesa e a indiana não estão mais enfrentando o risco de depressão, como a que vimos em 1929. Esse risco desapareceu e essas economias estão se recuperando. Até o ciclo econômico nos Estados Unidos está avançando e a produção de automóveis no país, por exemplo, chegou a 17 milhões de unidades ao ano, o que é uma máxima histórica. Portanto, os riscos que os investidores estão enfrentando no momento não são mais econômicos e sim políticos. Há muitos riscos políticos no curto prazo imediato, e o primeiro deles é o risco da saída do Reino Unido da União Europeia. Outros riscos são a situação política na Espanha, onde ainda não há um governo propriamente eleito, e o referendo na Itália e as últimas eleições municipais, que tiveram resultados surpreendentes. Você mencionou o referendo do Reino Unido, que acontecerá na quinta-feira. Alguns mercados já começaram a antecipar a saída do bloco, mas quais seriam os riscos para o mercado caso o voto seja a favor da saída? Os riscos de uma saída do Reino Unido já foram, de certa forma, antecipados pelos mercados de títulos de equities e reais. Neste gráfico para o mercado imobiliário, podemos notar na parte inferior que o setor no Reino Unido está definitivamente em queda e os investidores já estão antecipando os riscos de uma saída. Portanto, seria interessante para clientes ativos investir no mercado imobiliário do país antes da divulgação do resultado, se eles estiverem dispostos a se arriscar. Outros mercados imobiliários desenvolvidos na Ásia, na Europa continental e nos Estados Unidos têm estado em território positivo desde o início do ano, enquanto o Reino Unido está 6% atrás, mesmo considerando a depreciação da libra esterlina em comparação com as outras moedas. And even you have to take into consideration the current depreciation of the sterling compared to those local currencies. Em seu relatório, você também disse que os investidores não deveriam se concentrar apenas nas questões de longo prazo, mas também na volatilidade do mercado no curto prazo. Além do referendo no Reino Unido, quais são os outros riscos? Um outro risco é o cambial, porque as moedas são os ativos mais líquidos e sempre reagem muito rapidamente. A libra começou a enfraquecer diante do euro primeiramente, e também diante do dólar. At first against euro, but also the cable is weakening quite significantly. Eu acredito que o Banco da Inglaterra será muito ativo no dia da divulgação do resultado do referendo e eles vão recomendar cautela, porque eles querem evitar a qualquer custo uma apreciação da libra, já que o setor corporativo britânico não quer mais a apreciação da moeda, como aconteceu na Suíça em 2015 e em outros países escandinavos, além do risco político de uma Brexit, que implicará em um período de transição de 2 anos. The British corporate sector don't need an appreciation of their own currency like the one we had in Switzerland in 2015, or to a certain extent also the ones that are facing Scandinavian countries with their own single currencies. So they will. Portanto, eles vão tomar as medidas para enfraquecer a libra para ajudar a economia e indiretamente os mercados financeiros. No momento, com o enfraquecimento da libra, o mercado de equities britânico é o único mais ou menos estável em comparação com outros mercados na Europa, que estão em território negativo. Is within Europe one of the single equity market which is more or less flat compared to other markets which are definitely in negative territory.
E qual é a situação dos mercados emergentes? Os mercados emergentes são uma classe de ativos especial, porque não serão afetados pela questão da Brexit. O Reino Unido é um parceiro comercial e não político, portanto, não há riscos para os mercados emergentes. Entretanto, em termos de preços, essa classe de ativos é muito interessante. E neste gráfico podemos ver que os spreads do mercado de títulos de mercados emergentes, em comparação com as medidas históricas, ainda tem espaço para aumento. We see definitely that there is still, comparing to historical average, there is still something to pick up for investors, and therefore. Portanto, os investidores mais agressivos deveriam investir no mercado imobiliário de equities, no caso de uma Brexit. Mas como podemos ver no gráfico, os investidores cautelosos têm uma oportunidade para lucrar com o diferencial do spread, que ainda está disponível no mercado. Então, os investidores cautelosos deveriam dar uma olhada nos mercados emergentes, primeiramente nos mercados de renda fixa, porque as equities emergentes são diferentes das convencionais e as regras não são as mesmas de mercados desenvolvidos como o Japão, os Estados Unidos e a Europa. François, mais uma vez, muito obrigada pela participação. Foi um prazer. Isso encerra a nossa entrevista, mas continuem clicando de volta em nosso site para as últimas atualizações dos mercados. Até mais!